aí, pessoal? Olha, silêncio já para frente, prestar atenção aqui. De hoje nós vamos falar sobre Karl Marx, filósofo, sociólogo, pensador aí do século XIX. Ele viveu de 1818 a 1883 e ele vai falar que a história da humanidade de todos os tempos até hoje sempre foi a história do conflito de classes ou da luta de classes. Desde as primeiras sociedades humanas baseadas no escravismo, havia a luta de classe entre o senhor e o escravo. No feudalismo, havia a luta de classe entre o senhor e o servo. E na atual sociedade moderna contemporânea, a luta de classe entre a burguesia, que é a dona dos meios de produção, dona das fábricas, das indústrias, dos comércios, e o proletariado, os operários, que só têm sua força de trabalho para oferecer ao mercado capitalista. Então, sempre em toda a história da humanidade houve confronto entre classes sociais. E agora, esse confronto se dá entre burguesia e proletariado. E para ele, a queda da burguesia e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Depois do século XIX, nós já estamos no século XXI. E até hoje, essa vitória final do proletariado ainda não aconteceu. Nós tivemos algumas revoluções socialistas, comunistas, como na Rússia em 1917, na China, em Cuba, no Vietnã, em vários outros lugares do planeta, da Coreia do Norte. Em nenhum desses lugares o proletariado de fato chegou ao poder. O que se criou foram instituições, governos ditatoriais, governados e controlados por uma nata burocrática. Por uma nata. Por uma casta de burocratas que acabam controlando toda a economia, que ela é planificada, ela é controlada pelo Estado, e tentando produzir ali a igualdade social, tentando de alguma forma diminuir as desigualdades. Então Marx vai fazer uma análise do progresso histórico e ele vai acreditar que a humanidade vem progredindo. Desde o comunismo primitivo até o capitalismo, houve um grande progresso. Inclusive o capitalismo seria o auge do progresso tecnológico, científico e de desenvolvimento das sociedades humanas. Mas o capitalismo precisava ser superado, porque era um sistema econômico que continuava sendo fundamentado na exploração do homem sobre o homem, do ser humano sobre o ser humano. Então a contribuição-chave de Marx é essa, uma crítica ao sistema capitalista. Talvez a melhor crítica já empreendida ao sistema capitalista. O único problema de Marx são as suas profecias, a sua tentativa de prever o futuro. E a sua crença de que uma sociedade comunista seria muito melhor, muito mais perfeita do que uma sociedade capitalista. Foi o que deu o Simpson? Porque todo... Oi? Foi o que deu o Simpson? Não. Porque prevê o futuro. Hã? Prevê o futuro. Prever o futuro? O Simpson prevê. Ele tentou prever, né? E em alguns lugares o socialismo chegou a acontecer e ainda existe, mas não tal qual Marx previu. Marx previa que o proletariado tomaria consciência de sua exploração, tomando consciência ele faria uma revolução, tomaria o poder do Estado, instauraria uma ditadura do proletariado. Essa ditadura do proletariado socializaria os meios de produção, e a partir dessa socialização dos meios de produção haveria uma transformação cultural, até chegar a uma evolução tal dessa transformação cultural que não seria mais necessário o Estado e uma ditadura. Agora todos teriam tudo em comum, cada um conforme a sua necessidade. Era a crença de Marx no futuro do comunismo, depois do socialismo. Então a sociedade moderna tem duas grandes classes: a burguesia, que é a dona das indústrias, dos meios de produção, e o proletariado, que é a classe trabalhadora, os operários.
O controle dos meios de produção enriquece a burguesia, deixa os ricos cada vez mais ricos, enquanto os pobres não percebem a sua riqueza crescer, ou muitas vezes os pobres ficam cada vez mais pobres, tornando-a capaz de dominar a propriedade privada. Então a propriedade privada, principalmente dos meios de produção, estão concentrados nas mãos da burguesia. O que são os meios de produção? São as fábricas, Pode pegar. As empresas, todas elas estão, as terras, estão nas mãos da burguesia, enquanto o proletariado, a única coisa que ele tem é a sua força de trabalho, ou seja, a sua capacidade de trabalhar para vender e oferecer no mercado. Então ele vende parte da sua vida, da sua força vital, da sua força de trabalho. Quando o burguês, o dono dos meios de produção, explora essa força de trabalho. Então, o interesse próprio é ter a solidariedade da burguesia, enquanto uma concorrência sem fim alimenta crises econômicas frequentes. Então, vai analisar o sistema econômico capitalista e vai perceber que ele passa frequentemente por crises econômicas, pelo menos uma crise econômica a cada década. Por quê? Porque o próprio sistema é irracional, e a sua irracionalidade e a sua tentativa de controlar a produção, a riqueza e o desenvolvimento da sociedade acaba gerando bolhas, crises de superprodução, crises aí da sua própria configuração sistêmica e também dentro da sua perspectiva de virtualização, como atualmente é nas bolsas de valores. Marx já via esse processo, já percebia esse processo de virtualização e de abstração do capital a partir do desenvolvimento das bolsas. O proletariado, como é a maioria da população, é o trabalhador, ele possui pouco, na verdade não possui nada. Pode ter uma propriedadezinha, outra aqui, pode ter um carrinho, uma casa, mas ele não é dono dos meios de produção. Ele não é dono das fábricas, das indústrias, das empresas e nem das terras, onde se produz, por exemplo. Ele possui pouco ou quase nada, e a única coisa que ele tem para oferecer no mercado capitalista é a sua força de trabalho, a sua energia vital, parte da sua vida, do tempo da sua vida, e ele acaba empreendendo esse tempo da sua vida, essa sua força vital, para enriquecer o seu patrão. O trabalhador não se realiza no próprio trabalho. Por isso, o sonho do trabalhador é que chegue no final de semana. Para quê? Porque ele pode descansar. Porque enquanto ele trabalha, ele não sente que ele está realizando a si mesmo. Ele está realizando o seu patrão. Ele está enriquecendo o seu patrão, enquanto ele recebe um salário que é o mínimo, para ele conseguir sobreviver ali e garantir a sua subsistência da sua família. Então ele permanece pobre por causa dessa exploração. Claramente um proletariado, um trabalhador, ele consegue sair dessa condição de pobre, ou de marginalizado, de excluído. Aí se tem um ou outro, eles usam a exceção como se fosse a regra. O Silvio Santos está do nada do Império. Ele é exceção, ele não é regra. A regra é a maior parte dos trabalhadores não chegar a ser o Silvio Santos. Por quê? A lógica do sistema é fundamentada na exploração do ser humano sobre o ser humano. Então esse status desumano do capitalismo leva à alienação. O trabalhador se sente alienado, porque aquilo que ele produz com o seu trabalho não é dele, passa a ser do seu patrão. Enquanto isso, o patrão lhe devolve uma parcela do que ele produziu. Então o trabalhador ele produz muito mais riqueza do que ele recebe enquanto salário. Essa diferença vira mais valia, o lucro do patrão. Então, em cima dessa exploração, que o patrão vai ficando cada vez mais rico. E o operário mais pobre. Às vezes mais pobre, ou quando ele melhora um pouco de vida, a mudança é sempre a conta gota. Se a gente for olhar para a história do enriquecimento do século XX e XXI, a gente vai ver uma acentuação da desigualdade social. Os pobres ficaram menos pobres, melhoraram, mas muito pouco, a conta gotas. Enquanto a galera mais rica, 1% da população mundial, ela foi se destacando vertiginosamente. Tanto que atualmente 1% da população mundial detém mais de 50% da riqueza. Ou seja, como se tivesse um bolo, que era comida para toda a humanidade. Um bolo que seria dividido por 100 pessoas. Uma só pessoa com mais da metade do bolo. As outras 99 têm que dividir o que sobrou do bolo. É isso que acontece com a riqueza mundial. O trabalhador ele ajuda a produzir a riqueza, mas no final das contas ele fica só com uma migalha da riqueza que ele ajudou a produzir.
Enquanto o patrão muitas vezes sequer trabalhou, só explorou a força de trabalho dos outros, ele fica cada vez mais rico. E a distância social vai se acentuando. A injustiça e desigualdade social vão aumentando, como mostrou Thomas Piketty na sua obra O Capital do século XXI. Mostra como os ricos vão ficando cada vez mais ricos, em detrimento dos pobres que não têm, de forma vertiginosa, a sua qualidade de vida melhorada. Então, esses estados humanos levam à alienação e a uma consciência de um grupo de classe que busca o seu próprio bem coletivo de classe. Então, o proletariado, para Marx, chegaria à percepção da sua exploração, se organizaria e faria a revolução. Então, foi bem isso que aconteceu, porque ele previa que isso aconteceu nos países mais avançados do capitalismo, especialmente na Inglaterra, e não foi na Inglaterra nem nos Estados Unidos onde isso aconteceu. Então, 5 épocas históricas foram identificadas por Marx: comunismo primitivo, escravismo, feudalismo, capitalismo, socialismo e comunismo. A última. Cada uma corresponde a uma época que as pessoas eram claramente defendidas ou definidas pelo seu trabalho. No comunismo primitivo, tudo que eles produziam era dividido de forma igualitária entre todos. No escravismo, o escravo era o objeto, era a propriedade do senhor. O senhor podia vender, podia mandar matar, podia espancar o escravo. No feudalismo é uma relação de senhor e servo. O servo é dominado pelo senhor, mas não está com o senhor uma relação de objeto, que está ligado mais à terra. No capitalismo há a burguesia e o proletariado. Só para terminar aqui, de acordo com Marx, a força determinante da história é o modo de produção, é a economia, é a base estrutural da sociedade que organiza o modo de pensar e de ser dessa sociedade. A economia, o modo de produção dominante, capaz de moldar as classes sociais da sociedade. As épocas progridem desde o começo da história humana, quando as pessoas realizavam aí coisas em comum, o comunismo primitivo, até o capitalismo, no tempo de Marx, século XIX, com suas duas grandes classes sociais, burguesia e proletariado. No futuro estará a sociedade sem classe do comunismo, acreditado no Marx. Tudo é muito certo, né? A previsão do Marx de uma revolução comunista tornou-se realidade em 1917 na Rússia, na União Soviética. Ela não aconteceu, no entanto, numa nação industrial avançada, como ele acreditava que seria na Inglaterra, né? Ele havia antecipado, mas na Rússia que era semi-feudal, não era nem industrializado, nem capitalista, nem comércio desenvolvido tinha bem ainda.